Mais um semestre se acabando, correria desse final de semestre, cheio de prova e um monte de trabalho para entregar. Rematrícula então de um novo semestre começando, e aí eu parei para pensar, será que a faculdade hoje em dia ela tá mais me atrapalhando do que me ajudando nos meus dias de hoje? Deixa eu falar então o meu cenário para vocês terem um overview geral. Há 3 meses eu estou trabalhando como programador Full Stack Júnior. Então minha rotina nesse último semestre ela foi insana. Eu trabalhava das 9 da manhã às 5 da tarde e às 5 e meia eu já tinha que estar pronto para sair para ir para aula presencial, tendo aula presencial até às 10 e meia da noite. E o resultado disso é que meus dias eles eram completamente insanos. Ou eu dormia, ou eu estudava, ou eu ia na academia, então eu não conseguia fazer quase nada. Porque quando eu chegava na aula, eu tinha aula até às 10 e meia e eu tinha que escutar às 10 e meia da noite um professor falar de uma matéria que minha cabeça já estava desde de manhã cedo absorvendo coisa. Então, cara, nem as aulas eu conseguia aproveitar direito. E o pior eu acho que era até o choque de realidade. Então, no trabalho eu vivi uma realidade do mercado, trabalhando com React, PHP, Node, SQL, uma arquitetura MVC. Aí depois do dia inteiro resolvendo task, achando problemas para soluções que realmente existem, eu chegava na aula para as 10 horas da noite eu tenho que ter uma aula de Haskell. E com todo respeito à programação funcional, eu sei que é extremamente importante a gente aprender o que é esses conceitos, mas Haskell, que aplicação que eu vou usar em Haskell no meu dia a dia? E pra mim hoje não existe nenhuma utilização. Então a sensação era de eu estar me esforçando de aprender algo que não me levava a lugar nenhum, me obrigando pelo menos a entender um pouco da matéria que já era difícil, entender a codar em Haskell, que eu sentia que eu não estava mais evoluindo em coisas principais, que era realmente no trabalho que eu queria. E aí que a ficha começou a cair um pouco, que eu não posso estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então eu não posso estar 100% de mim no meu trabalho, que está realmente construindo o meu futuro e eu estou fazendo aplicações no meu dia a dia, e ao mesmo tempo dar 100% da faculdade, que no meu ver tenho cadeiras que parece que eu tô num universo paralelo. Da importância que é a faculdade, pra mim todo mundo que é programador ou tem o sonho de se tornar programador, fazer uma faculdade, ter uma graduação vai ser a melhor forma de tu entrar nesse mercado. Sobretudo na minha situação atual, que eu já estou trabalhando na área, eu sinto que tem momentos ou cadeiras específicas na faculdade que não tá me evoluindo e não tá me levando a lugar nenhum aonde eu quero chegar nesse meu ramo do meu trabalho. E esse semestre eu dei essa chance. Eu fiz 100% das cadeiras que eu tinha pra fazer nesse semestre, que eu, se eu não me engano, eram 7 ou 8 cadeiras que eu conciliei, juntamente com o meu trabalho de full stack. E eu sinto que ou eu tava 100% focado, querendo resolver as tasks do trabalho, e 0% a fim de querer aprender qualquer coisa na faculdade, ou eu tava 50-50, onde eu tinha que, no momento que eu tava trabalhando, eu tinha que estar pensando na faculdade ou nas provas que eu ia ter de noite, e enquanto eu tava estudando, eu tava pensando nas tasks que eu tinha deixado de resolver e como é que eu poderia resolver pra amanhã. E como eu tava conciliando muitas cadeiras ao mesmo tempo, ou eu aprendia muito bem no trabalho as coisas e não aprendia nada na faculdade, porque o único momento que eu tinha pra estudar era nos finais de semana, porque os dias de semana ou eu dormia ou eu estudava, porque nem treinar eu conseguia mais. Então com isso eu sentia que eu tava levando a faculdade um pouco nas coxas. Então tipo, eu não estudava direito, estudava só pra prova, e assim eu acho que não é a melhor maneira da gente estudar e de fazer uma faculdade, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente entender o que tá acontecendo, aprender, aplicar, praticar o que tu aprende. E justamente por eu não ter tempo para fazer isso, eu sinto que isso me dificultou em várias cadeiras desse semestre. Todo dia eu não consegui entender o conteúdo porque eu não estava me esforçando ou realmente dando a minha vida assim para tentar aprender alguma coisa. Porque ou eu tava no trabalho, ou eu tava tentando entender alguma coisa durante as aulas às 10 horas da noite. E atrasar a faculdade pode até parecer loucura pra uns, mas pelo que eu entendi do mercado de tecnologia, não é como direito ou medicina que tu realmente precisa de um diploma. Ele espera por quem resolve problemas, então ele quer realmente quem tem experiência de trabalho. E a cada dia que eu tô no meu trabalho, é como se fosse eu estivesse colocando mais um tijolo no meu portfólio. E eu tô realmente vivendo na prática o que é uma sprint, eu tô construindo aplicações back-end, entendendo o fluxo completo, desde uma query no banco de dados até o botão que vai aparecer na tela para o usuário, a rede de contatos que eu tô construindo, e isso não tem preço. E sendo bem sincero, essa experiência que eu tô tendo na prática, hoje em dia, no meu momento de vida, ela vale muito mais que uma simples nota que eu tiro numa prova de Haskell. Mas calma, que
Antes que vocês pensem que tudo que eu tô falando aqui é pra não fazer faculdade, ou que faculdade é início, ou que é inútil, ou que tu deveria largar isso, eu tô longe disso. Eu tenho certeza que o diploma ele tem muito valor e principalmente pra quem sonha em ter uma carreira internacional, eu acho que ter um diploma é o fundamento mais importante de todos. Mas não, eu não vou largar a faculdade, eu só vou apenas diminuir um pouco as cadeiras e focar simplesmente no meu trabalho. Com mais tempo e mais saúde mental, eu acho que eu vou conseguir focar mais ainda na faculdade, por ter menos cadeiras, eu vou conseguir delegar meu tempo melhor e também vou conseguir focar mais no trabalho, que é realmente onde eu vou entender os detalhes a mais que existe no React, que eu acho que só no dia a dia tu consegue aprender. Focar também em PHP e aprender um pouco mais sobre as queries do banco de dados, que é uma coisa que eu tenho dificuldade, pra cada vez mais eu tá pegando tarefas cada vez mais complexas, que eu sinto que é assim que realmente eu vou evoluir na minha situação atual. E daí, em vez de eu estudar um leque de tecnologias que a faculdade fica impondo, tipo C, Haskell e coisas e Assembly, eu vou focar no que realmente o mercado eu vejo que ele tá gritando, eu posso dizer. Pra finalizar então, eu sim vejo que a faculdade ela é extremamente importante. Só que eu só vejo que ela é extremamente importante se tu tá realmente tirando proveito de tudo que ela pode te prover. A minha maior dificuldade, então, era realmente eu dar o meu melhor em todas as cadeiras. Eu tinha muita vontade de aprender realmente mais a fundo sobre sistemas distribuídos, sistemas paralelos. Mas por eu justamente não ter tempo pra focar nisso, não ter tempo nos dias de semana sequer pra revisar o conteúdo, eu sinto que isso não tava mais me agregando e tava mais me deixando longe do que é realmente o aprendizado. Por isso que eu vou diminuir as minhas cadeiras para focar em menos cadeiras, com isso eu vou ter mais tempo para estudar para essas cadeiras que eu selecionei em fazer. Porque no meu ver, se tu não tá dando o teu melhor numa coisa que tu escolheu e numa coisa que tu decidiu, que tu gostaria de seguir pra tua vida, e tu não tá tirando 100% do proveito disso, ou pelo menos adquirindo o conhecimento que ela te passa, eu acho que daí sim não faz sentido tu fazer a faculdade. Então é por esses e outros motivos que eu vou diminuir um pouco minhas cadeiras do próximo semestre, focar mais no trabalho e focar nas cadeiras que eu selecionei. Mas muitos vão dizer que não sabe conciliar faculdade e trabalho. Eu até consigo conciliar, mas não, pra mim não faz sentido eu manter essa rotina, sendo que eu não tô tirando o proveito que eu gostaria. Mas eu também gostaria de escutar a opinião de vocês, como é que tá sendo a rotina de vocês, principalmente pra quem estuda e principalmente também pra quem estuda e trabalha hoje em dia. A rotina de vocês também é extremamente puxada, como foi a minha nesse semestre, e como é que vocês se organizam pra fazer tudo isso? Gente, eu só queria deixar claro então que esse vídeo é apenas a minha opinião, é o meu relato da minha vida, porque no fim das contas não existe um caminho certo que vai servir pra todo mundo. E talvez eu acho que a grande lição vai ser essa, é tu ter coragem de tu olhar pra tua própria jornada e tomar as decisões que fazem sentido pra ti, e não uma decisão que faz sentido pros outros.